Olá, irmãos, bem-vindo ao nosso Em Casa com o Pastor. Dessa semana nós vamos falar de um personagem muito conhecido, que é Jairo, né? Uma história que você com certeza se sente privilegiado em poder compartilhá-la. E essa passagem fala sobre a importância de ver o invisível, né? Eu não vou ler todo o texto bíblico por causa do tempo, mas eu quero ler apenas um versículo que está no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, quando Jesus estava indo à casa de Jairo, né? Aquela mulher da hemorragia apareceu, Jesus parou para atendê-la, né, no seu pedido, e nesse inteirinho os homens chegaram da casa de Jairo e disseram que a sua filha já tinha morrido. E aí Jesus diz o seguinte, né, o verso 36 do capítulo 5. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Quando criança, nós brincávamos, né, de cobra cega. Eu acho que todo mundo já brincou disso, né? Quando você fecha os olhos e uma outra criança começa a te conduzir e te orientar através da fala, né? De vez em quando a gente batia canela numa mesa de centro da casa por conta de dar um passo além do que devia, né? Mas a gente ia andando, confiando naquilo que a outra criança falava, né? Eu ficava atento à sua voz, na medida que ela dizia vira para a direita, vira para a esquerda, devagar, eu ia tentando aquilo, né? Mas para fazer a brincadeira ficar um pouco mais apimentada, né? Sempre tinha alguém que ficava do outro lado gritando, né? Falando mais alto, para confundir você que estava ali sendo guiado por uma voz. Quando a gente conseguia, né, atravessar e chegar no lugar e terminar a brincadeira, alguém perguntava: como é que você fez? Que você conseguiu, uma vez que eu gritava e falava mais alto? Eu simplesmente foquei minha atenção na voz que me guiava. A vida cristã, ela também é assim, né? Muitas vezes nós temos a sensação de que o futuro realmente é completamente obscurecido, né? Totalmente estranho para nós, né? Então a história de Jairo é muito interessante, porque Jairo, ele era o chefe da sinagoga. Isso era um dos cargos mais importantes naquela época. Para você ter uma ideia, era como se fosse uma prefeitura, né? Como se fosse o prefeito daquele lugar, né? Então ele tinha uma determinada autoridade, ele tinha um poder, né? Alguém acostumado ir nos banquetes, nas festas e ser homenageado, né? Ser recebido com toda aquela pompa, né? Que um prefeito, que um chefe de sinagoga tinha o direito. E aqui nós o vemos completamente quebrado, né? Com um problema de enfermidade da filha, sem recurso assim, humano, né? Sem possibilidade humana. E ele desce, né? E vai pedir a Jesus que vai até a sua casa. Ele não fez nenhuma proposta de negociação, ele não fez uma chantagem. Já ele não utilizou, né, do cargo que ele tinha para convencer Jesus. Ele simplesmente se prostrou e falou: minha filha está quase morta e vai na minha casa. E aí Jesus se prontifica a ir à casa de Jairo, e naquele interim aparece aquela mulher da hemorragia e Jesus para atender aquela mulher. E aí acontece o que você já sabe: os homens chegam trazendo essa mensagem desanimadora de que não tinha mais nada que fazer, porque a filha de Jairo já estava morta. Ele poderia despedir Jesus e não ter aquele trabalho todo para ir até a sua casa. Nesse momento, irmãos, aparece aí essa expressão que para mim é extraordinária, né? A Bíblia diz que Jesus não fez caso do que eles disseram. Pesado isso, né, irmão? Jesus não fez caso do que eles disseram. Na verdade, o que o evangelista está falando é que Jesus não levou em conta aquilo, né? Porque ele sabia exatamente o que ele iria fazer. Mas Jairo não, né? Jairo sabia quem era Jesus, mas ele naquele momento ele ficou numa situação complicada, porque Jesus olhou para Jairo e disse: Jairo, não temas, crê somente. Essa não é uma situação muito confortável para nós, né, irmãos? Quando a vida está acontecendo, a sua normalidade,
as coisas estão dando certo, né? É muito bom, é muito tranquilo, né? Até viver uma relação com Deus assim, né? Nessa oportunidade. Eu chamo esse episódio aqui de UTI, né? É como se Jairo estivesse na UTI, né? As máquinas ligadas, né? E as pessoas orando para que ele fosse curado e os médicos olhando os relógios, né? Os indicadores todos, dizendo, o negócio aqui está complicado, não tem o que fazer, né? Então é mais ou menos isso, é quando nós nos encontramos numa situação, né? Entre a fé e a razão, entre a lógica humana e a palavra de Deus, né? Quantas vezes nós nos vemos numa situação muito semelhante a essa, né? E aí eu quero falar um pouco sobre como é que nós podemos ver o invisível. A primeira coisa, para você ver o invisível, você precisa ignorar toda e qualquer palavra que depõe contra a nossa fé. Muitas vezes nós temos que ignorar algumas falas, nós temos que ignorar, né, algumas atitudes, né, por conta da nossa fé. Obviamente, quando o médico traz um diagnóstico, você tem que levar em conta, né, o diagnóstico. Mas quando você pega o diagnóstico e coloca ao lado da fé, ao lado daquilo que Jesus fala, aí você tem que ignorar isso, né? Isso tem que ficar menor, né? Esse diagnóstico, essa fala humana tem que ficar menor do que a fala divina. Então, muitas vezes, nós estamos andando por vista, né? E a gente é muito arriscado brincar de cobra cega, né? Muito arriscado fechar os olhos e não andar no escuro, né? Essa sensação que a gente tinha quando criança, né? Alguém falava assim, como que foi brincar de cobra cega? Eu falei, cara, é muito doido isso, né? Porque é muito ruim você andar sem enxergar, né? Então, muitas vezes, nós estamos andando sem enxergar. Nessas horas nós precisamos ouvir a voz de Deus, né, nos conduzindo, dizendo, vira aqui, vai para lá, né? Então eu tenho que às vezes ignorar aquela fala desanimadora, aquela fala que depõe contra a nossa fé, que depõe contra a palavra de Deus, né? Foi isso que Pedro fez quando ele olhou as circunstâncias e disse, nós tentamos a noite toda e nada pegamos, mas aí ele ignora isso. Sob a tua palavra lançaremos a rede. Eu não sei qual é o momento que você se encontra, o seu familiar, seu amigo, né? Se encontra, talvez exatamente no momento em que Jairo se encontrava. Então, o que você tem que fazer para vencer e viver e enxergar o invisível? Você precisa ignorar tudo aquilo que depõe contra a sua fé. Segundo, você precisa tentar para as coisas que Deus está fazendo à sua volta, né? Então, o que foi a favor, o que Jairo teve a favor dele naquele episódio, né? Eu acho que num primeiro momento ele deve ter ficado com muita raiva. O que essa mulher tinha que aparecer justamente agora, né? Estou aqui olhando um relógio, medindo o tempo, né? Mandando um WhatsApp para casa, recebendo um WhatsApp, o pessoal me pondo a par da situação. Eu estou aqui louco, preocupado com isso. Me aparece essa mulher exatamente agora, né? Mas presta atenção, irmãos. Esse foi um fato que contribuiu para Jairo, naquele momento, ter o coração dele fortalecido. Por quê? Porque naquele momento, quando os homens disseram, pode despedir o mestre, e Jesus disse, não temas, crê somente, ele viu o que Jesus fez na vida de uma mulher que tinha uma hemorragia de 12 anos. Talvez ele pensasse, o meu problema não é tão grande quanto o dessa mulher, eu estou apenas com uma filha de 12 anos, que agora, com 12 anos, está doente. Essa mulher tem 12 anos de enfermidade. O que a filha de Jairo tinha de vida, a mulher tinha de desgraça, né? Muitas vezes a gente acha que o nosso problema é maior do que o de todo mundo. E naquela hora Jesus cura aquela mulher e aquilo entra na conta a favor de Jairo. Ele diz, eu estou vendo o que Deus fez, eu não vou desistir. E você sabe o que Jesus já fez na sua vida, né? Tem um hino que nós cantamos, conta as bênçãos, dize quantas são, e verá surpreso quanto Deus já fez. Davi no Salmo 40, ele diz, são muitas, Senhor, as maravilhas que tens operado para comigo. Eu quisera delas falar, mas são mais do que se pode contar, eu não consigo contar. Então veja o que Deus já fez. Às vezes você se encontra numa situação de desespero
Exatamente porque você está cego para o que Jesus já fez. Jesus já fez coisas grandiosas na sua vida, então Ele vai continuar fazendo, né? Então, para ver o invisível, você tem que atentar para aquilo que Jesus já fez. E terceiro, você tem que ter consciência de quem Ele é. Jairo sabia quem era Jesus. Jairo era o chefe da sinagoga. Jairo tinha um turbilhão de problemas. Ele tinha que despachar. Ele tinha que fazer muita coisa. Ele tinha que tomar muitas decisões. Mas naquela hora eu falei, eu vou até Jesus. Jesus, vai na minha casa. Vai na minha casa. Porque ele sabia quem era Jesus. Eu sei quem é Jesus, irmão. Você também sabe quem Ele é. Por que nós estamos apreensivos nesse tempo, né, onde todo mundo desespera? Né? Paulo fala para Timóteo, os homens dos últimos dias, eles serão egoístas, avarentos, jactanciosos, ciumentos, medrosos. Tu, porém, irmãos, há um tu, porém, para nós, né? Há um divisor de água, há um diferenciador aí. Eu sei quem Jesus é. O que Paulo diz? Eu sei o que Jó disse, eu sei que ele tem crido. Aliás, Paulo, né? Eu sei quem tenho crido. Jó disse, eu sei que meu Redentor vive. No caos que ele estava vivendo. Então, o que ele traz a seu favor? A consciência de quem Jesus era. Por que nós perdemos essa consciência, né? Por que a gente tem que brigar, né? E muitas vezes eu tenho que brigar comigo mesmo e tenho que dizer para minha alma, espere em Deus. Porque o que as pessoas estavam perguntando para Davi era, onde está o teu Deus? O teu Deus onde está? E você, onde é que está o seu Deus? Então, não é um brinquedo muito confortável brincar de cobra cega, andar no escuro e confiar numa voz que vai nos orientando. Então, irmãos, nós não estamos aqui andando no escuro, né? A gente sabe exatamente onde tudo vai chegar. Então, eu quero dizer a você que você pode enxergar e ver o invisível. Para que isso aconteça, primeiro, ignore qualquer palavra que depõe contra a sua fé. Jairo, não temas crer somente. Segundo, atente para aquilo que Jesus já fez na sua vida. Então, lá estava uma mulher curada de uma hemorragia crônica de 12 anos. Jairo disse, Jesus fez isso, Jesus pode fazer na vida da minha filha. E o último, tenha consciência de quem Jesus é. Deus abençoe você. Irmãos, não deixe de usar esse material para o seu culto doméstico. A igreja perdeu isso, perdeu uma cultura importante, irmãos. Muitas vezes a nossa casa funciona exatamente como funciona a casa do ímpio. Então, não perca a oportunidade de reunir sua família em torno da palavra, né? Tem gente que faz culto doméstico todo dia, tem esse hábito. Irmãos, pelo menos uma vez por semana, pega esse material, assenta com a sua casa, com a sua família, medita sobre isso, compartilhe isso e ore sobre isso, né? E desfrute das bênçãos de Deus na sua casa, tá bom? Deus abençoe você e até a próxima semana.